Tchau, povo bom. Estamos principiando aqui o Coité Cultura de hoje. São falta 8 minutinhos para as 18 horas em Rio do Prego. A gente vai começar mais cedo um bocadinho hoje, porque a gente não beijo nem nada, né, compadre? Vamos principiar o Coité Cultura. Nós estamos hoje, né, na quarta-feira, a gente teve que suspender o programa. Um defeito aqui nos nossos estúdios, a gente tentou amenizar, mas não deu tempo, né, pessoal? Mas nós estamos chegando por cá hoje para fazer um programinha danado de bom. E começando mais cedo um bocadinho aqui para tentar compensar aqui, né, compadre? O de quarta-feira. Né? Pode falar mais baixo, viu? Pode sorrir mais pouco, mais baixo aí, um bocadinho. Não precisa se zoar tanto, não, né, compadre, velho? Não precisa, não. O compadre Jorge Ward chegou, tá lá nas feiras das Santanas, né, compadre? Vendo a gente aí, obrigado pela audiência aí, muito obrigado. A gente estamos chegando por cá hoje, mais cedo um bocadinho, né, compadre? Só falta 8 minutos para as 18 horas, né? 8 minutinhos para a gente principiar direitinho aqui, a palestra, o bate-papo, né, compadre? Muito bem. Vamos adiantar? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Tá tudo em paz. Ô, Medina, tira essa perna do descanso, Tá tudo em paz. meus compadres, eu tô com 97 anos, Sim. eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Eita. Toca gaiteiro! Toca gaiteiro! Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados. Dos apaixonados, né, compadre, velho? Jorge Ward, aqui choveu demais hoje, rapaz. Chuva de trovoada, manga de trovoada, aquela chuva assim que, sabe, corre água nas estradas mesmo. Foi assim, então um negócio bem bacanagem, né? Tá chovendo muito, nós estamos acompanhando aí também o resultado do Nordeste aí, rapaz. É muita chuva, né? Muitos fazendeiros perdendo seus gados, vidas sendo indo embora por conta de muita chuva aí no Nordeste. Nós ainda vamos sentir aqui um pouquinho também na Bahia, né? Segundo os meteorologistas, com essa chuva que vai durar mais um mês ou 2 meses aí ainda, né? Por a conta de uma tempestade que está no oceano aí, que vai passar uns 2 meses aqui na nossa costa, aqui no Oceano Atlântico, né? Aconteceu esse fenômeno, segundo aí os meteorologistas, né? Em 1776, tem um bocado de ano que eles têm essa previsão de ter acontecido isso aqui na verdade, na América Latina aqui, né? Na América do Sul, na verdade, na América do Sul. Então, compadre, agora tá voltando para cá, né, compadre, velho? Agora a gente tem que suportar. Mas o Nordeste acima de tudo, é um forte, né, compadre, velho? Agora teve fio, como é? Agora aqui no trevo, na trevo foi muita chuva aí, foi, compadre, velho? No trevo aí. Rapaz, tá chovendo bastante, né? Não tá invernado, mas na hora que cai o toró aí, a chuvada boa danada, né, compadre Jorge Waco? Bora adiantar, filho de Deus, vamos adiantar aqui, que nós temos um bate-papo danado de bom hoje, aqui no nosso Coité Cultura, né? Até Candeal. Ah, sim, muito bem. Você tá dando a informação que choveu aí do trevo até Candeal, né? Aí, pra quem vem aí por Tanquinho de Feira, mais ou menos, aí entra em Candeal. Cortar a volta, né, compadre? Cortar a volta. Bora adiantar, bora. Atenção, Coité e região. Uma novidade para atender a população. Borracharia móvel do nosso amigo Mussu. O telefone é o 075-991-64-2977. Disco chegou. Mussu agradece a preferência. Borracharia móvel. Disco chegou. Borracharia móvel do nosso amigo Mussu para atender Coité e região. Uberaba, Uberlândia, eu deixei pra trás. Em Tumbiara, entrando em Goiás. Quase que decoro. Oi, gente, estou trazendo uma novidade para vocês. Agora, a USF do Cruzeiro conta com atendimento odontológico. É a Prefeitura de Coité se preocupando cada vez mais com o seu sorriso. É com grande alegria que iniciamos hoje os atendimentos odontológicos da Unidade de Saúde do Cruzeiro. Os pacientes dessa unidade, anteriormente, eram atendidos na Unidade dos Barreiros. Hoje, eles não mais precisarão se deslocar para outra unidade de saúde, e sim serem atendidos em sua própria unidade. Serão mais de 300 atendimentos mensais em um consultório completamente novo, bem equipado, para melhor atender a população. Seca, é um sinal que a chuva chega no sertão.
deixa de namorar, né, compadre velho? Devão velho Silva tá vendo a gente aí? O cardeal escapuliu, filho da Água Serena. O cardeal escapuliu de tanto falar no cardealzinho, dizendo que era cego. Cego o quê? Tu já viu o cego voar, filho do Coscomeu? Eita, pense um, né, compadre Jorge Vaz? Pensa um homem aborrecido com esse cardeal, não deixa o bichinho quieto, vidinho. De manhã cedo já está pintada, só vive se aspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha endoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, ui, 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 ui. Muito bem, Ronaldo Santos, lá lá teve a semana passada, Cardozinho teve lá, mas eu fui Cardozinho, a gente tava com uma sonorização aí pertinho do Exu, né? E Ronaldo Santos botou pra lascar lá, né, compadre Noélio? Amanhã é o forró da tia, tá tudo prontinho lá, tive lá ontem já, Noélio. O padre Pini me chamou lá pra nós ver o lugar da posicionação do palco, o escambau, tá bem ornamentado lá o negócio, barraca à vontade para as pessoas não ficar no relento, no frio, e a área de dançar, o bambu vai gemer, viu? Ninho Santana vai estar lá cedo, se Deus quiser, arrumando lá, e quem começa o show lá esse ano sou eu. Esse ano não vai ser que no ano passado, não. Que a gente ficou esperando banda chegar e eu lá de braço cruzado, e nada de banda chegar. Quando a banda veio chegar foi 11 horas da noite, chegou o safoneiro, não chegou o baixista, aí ficou naquela confusão e desanimou bastante. Esse ano já está diferente, esse ano eu já vou com som, papagaio e gaiola. Chegou lá, o pau quebra, né? Na hora que a outra banda chegar, o povo já dançou, né, compadre? O povo já dançou, o povo não é besta nem nada, não. Vamos adiantar, filho de Jesus, que o programa hoje promete, viu? Você já parou para pensar para onde vai o lixo que a gente joga fora todo dia? Aqui em Coité, o aterro municipal recebe cuidados todos os dias. Tem trator trabalhando, cobrindo o lixo com areia ou cascalho. Isso evita o mau cheiro e ajuda a proteger o meio ambiente. Além disso, o espaço está sempre passando por melhoria. A prefeitura se empenha promovendo limpeza, deixando tudo mais organizado e seguro, olhando com atenção para os catadores que ainda trabalham na área, buscando um jeito mais digno para eles continuarem com esse trabalho tão importante. E é isso, cuidar do aterro é muito mais do que lidar com lixo. É cuidar da cidade, das pessoas e do nosso futuro.
bicho que rouba e butapeia, dá conselho a vizinho que se intriga, proibir cachaceiro, caçar briga, que brigar sem razão é coisa feia. Botar broca e plantar em terra alheia, pagar meia de milho e de feijão, ver bicudo acabando o algodão e não chorar pela safra que perdeu. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. O padre Cardozinho da Bahia tá lá vendo a gente, chegando por cá, estamos principiando com a Cultura. Cardozinho tá lá vendo a gente, o padre Berg chegou. Berg Santos Berg, né? Um nome para se considerar assinatura Aí mesmo. é feio, eu conheço. Esse nome Berg Santos Berg é um nome para se pensar nem a NASA, né? Aí é feio, eu conheço. Você não conhece não, fique quieto, viu? Não me bota em boca quente não, para eu não receber um processo aí chamando um homem de feio. Né, cara, Padre Berg? Padre Berg é bonito, graças a Deus, né? Jorge Ward tá por cá, Ana Almeida tá aqui mais a gente, desde cedinho aqui, que o Padre Jorge tá aqui mais a gente. Com o Padre Edivan Silva tá por cá, Cardozinho da Bahia, Noélia na Gibó de Retirolândia. Estamos principiando, pessoal, estamos principiando. Nós não tivemos o programa na quarta-feira, né? Nós tivemos um motivo no programa aqui o nosso estúdio teve um problema técnico, né, na CPU, né, e a gente se batemos bastante aí, né, Padre Berg? Estamos aqui, o nosso técnico lá da Hightex, o Clariqueu da Hightex, deu esse suporte, foi 2 dias a gente lutando aí, mas aí vai ficar, estamos aqui com uma peça improvisória, né, provisória, para a gente poder, quando chegar aí a peça original, a gente repor para ter mais garantia, né? Nós estamos aí, tá chegando, fez o pedido, né, Padre? Pedido chega, né, Padre Berg? Chegou o Jefferson Almeida, tá por cá vendo a gente. E devagarzinho a gente vai fazendo as coisas, que as coisas não é brincadeira não, né, Padre Cardozinho? É devagarzinho que a gente vai fazendo as coisinhas. Nunca carou quando for uma seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive se aspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha endoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Nada, pim, o povo inventa tudo, né, Padre Berguinho, velho? Ana Beatriz aí tá vendo a gente, a esposa do Padre Bizuinha da guitarra, né? Tá vendo a gente lá perto da faculdade, né? O bom tá lá vendo a gente, respeito com a gente, né, Padre? Respeite o velho, né, Padre Berg, velho, filho do Cusco meu, Padre Berg do chip novo é velho, né? É só o nome que é novo, porque Berg não é mais novinho não, Berg tem seus 60 anos, tá aposentado, graças a Deus. Bora Berg! Oi, gente, estou trazendo uma novidade para vocês. Agora, a USF do Cruzeiro conta com atendimento odontológico. É a Prefeitura de Coité se preocupando cada vez mais com o seu sorriso. É com grande alegria que iniciamos hoje os atendimentos odontológicos da Unidade de Saúde do Cruzeiro. Os pacientes dessa unidade, anteriormente, eram atendidos na Unidade dos Barreiros. Hoje, eles não mais precisarão se deslocar
para outra unidade de saúde, e sim serem atendidos em sua própria unidade. Serão mais de 300 atendimentos mensais em um consultório completamente novo, bem equipado, para melhor atender a população. Muito bem, né, compadre Levi? Muito bem. Aí a gente parabeniza aí a Secretaria de Saúde, mas o aval aí, o esforço é do prefeito Marcelo, né? Melhoria, o que puder melhorar a gente já agradece, né, compadre Levi? O compadre Berg tá vendo a gente aí. A gente sabe que a saúde no nosso país não tá fácil de tanger, né? A gente sabe que os municípios comem um moído, mas dependendo do esforço do prefeito, né, da sua boa vontade de correr atrás, essa semana já recebeu aí mais um esforço ali para maternidade, camas para centro cirúrgico, para atender as gestantes, para as crianças, né? Chegou uma porção a gente já mostrou aqui no início da semana, mas os materiais de hospitalar lá para a maternidade. Então, isso já é bom, vai melhorando um pouquinho, precisa de melhorar muita coisa, não é só Coité, mas o prefeito vai fazendo dentro da sua possibilidade aí, o que puder melhorar, já é bom, né, Levi? O que melhorar para as mães de família, as pessoas pobres, quem tiver com o sorriso meio desmantelado, vá ali na Rua do Cruzeiro, você que está aqui nessas mediações aqui da avenida, aqui onde eu estou, aqui perto da faculdade, do outro lado aqui, tudo aí vai ser atendido ali né, aí nesse postinho da Rua do Cruzeiro, ali, vai lá, se inscreva, faça seu atendimento, agende direitinho, né? Melhore seu sorriso um cadinho, né? De graça, então isso aí já é bom, né, compadre velho? Já é bom. E a gente quer que a gestão faça isso. Tem outra melhoria também, para a gente papocar lá no bate-papo, compadre Berg. O tratamento do lixo hoje em Coité modificou, viu? Está tendo um atendimento especial com os destroços humanos, para ver se o meio ambiente agradece um pouquinho aí, né, compadre? Você já parou para pensar para onde vai o lixo que a gente joga fora todo dia? Aqui em Coité, o aterro municipal recebe cuidados todos os dias. Tem trator trabalhando, cobrindo o lixo com areia ou cascalho. Isso evita o mau cheiro e ajuda a proteger o meio ambiente. Além disso, o espaço está sempre passando por melhoria. A prefeitura se empenha promovendo limpeza, deixando tudo mais organizado e seguro, olhando com atenção para os catadores que ainda trabalham na área, buscando um jeito mais digno para eles continuarem com esse trabalho tão importante. E é isso, cuidar do aterro é muito mais do que lidar com lixo. É cuidar da cidade, das pessoas e do nosso futuro. Muito bem, eu ainda acredito que o Padre Dadal, de um dia os países civilizados poder arrumar um jeito de investimento em maquinário, a NASA, arrumar um submarino, sei lá o que for, para dar fim no lixo. Porque se vocês for lá no lixão, ali nas mediações do lixão, a gente não consegue entender como é que o ser humano tem tanto resíduo cruel, né, para prejudicar o meio ambiente, né? E não tem prefeitura que dê jeito. Lá está melhorando, tá? O pessoal que trabalha lá não é empregado de prefeitura, mas a prefeitura cadastra esse pessoal. A gente tivemos lá, fizemos uma matéria, recebe umas Bolsa Família, recebe uma cesta básica, aquelas famílias que trabalham ali, né? Eles recebem uma cesta básica, recebem uma orientação e agora vai receber também aí o material de suporte ao trabalho, né? Daqui a pouquinho a gente vamos atender aqui com o Padre Noela, tá lá ligando, vendo a gente lá nas Guabeiras, a mulher do compadre Codó, aí vendo a gente, com o Madel chegou, compadre, tá todo mundo aí, né, vendo a gente aí. Hoje o programa promete, pessoal. Eu fiz um forró dos ciganos, compadre velho, e esse forró, rapaz, eles pediram para eu mandar o vídeo para ele aí, né, compadre Noela? Compadre Noela, tem nada não, compadre Noela, tem nada não. É uma ligação sem querer, mas tem nada não, não precisa pedir desculpa não. Eu que peço aí desculpa com o compadre Codó por estar aborrecendo com o compadre Codó, né, compadre Codó? Compadre Codó aí, vendo a gente nas Guabeiras, mas com o Manoela aí, na terra de Nino Santana, né? Fizemos um forró lá dos ciganos, né, compadre? Lá no Vira Verde, viu, compadre Adel? Do Vira Verde. E aí, fizemos um videozinho, como é de costume a gente fazer. E tem 3 semanas que eu dei, o Nélio velho me pediu, compadre Nino Santana, rapaz, manda aquele vídeo lá que você gravou do cigano, filho de Deus, porque eu quero mostrar aos colegas. Eu digo, Nélio, o vídeo ficou grande, eu tenho que postar no meu canal, senão eu não quis postar sem sua autorização. Pode botar para o mundo ver, rapaz, a festa lá foi nossa. Mas me manda o vídeo, eu postei o vídeo, tem 3 semanas, já tem 23 mil visualizações.
porque quando eu mandei para ele, que é do meu canal aqui, que eles compartilhou lá, o pessoal compartilhou, a Ciganada é Unida do Nário, foi um vídeo bom e rendeu essa quantidade aí de pessoas visitando aí, porque é um forró. Eu pensava que eu ia só tocar seresta, compadre Dadão, mas na verdade eles pediram forró. Para com esse moído, rapaz, toca um forró, um piseirinho pra gente coisar. Eu arrochei o forrozinho, aí pronto, o pau quebrou. Vamos ver o cadinho. Daqui a pouquinho eu vou ler as mensagens aqui dos colegas, tá por cá, mas a gente, né, compadre, velho? A mensagem aqui, vamos ver as mensagens. Vamos ver aqui um pouquinho. Paro pra descansar. A babaca lá na beira da cascata, marreta na mar, já começa a gualapar. Ô ciganinha, amo te ver viajando. Minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. Ô ciganinha, vamos viver viajando. Minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. A minha viagem, a minha barraia, minha coisa pra vender. Eu trago ouro e papagaio, fala muito de sablé. Eu vendo, eu troco, dano e cavalo bom, mas só o teu coração pra ninguém posso vender. Ciganinha, você sempre no sorte. Nós vamos andando, vamos retirando até na hora da morte. E lá iê, e lá iê, e lá iê. Aí foi aí o casamento do neta de Nélio, o Neto Cigano, que a gente focamos lá no Vila Verde, né? Ele pediu esse vídeo e eu postei aqui, tive que postar no meu canal para poder mandar o link para ele, porque é um vídeo grande, né? É um vídeo que dá aí uns 5 minutos, talvez. Aí não dá para mandar diretamente de zap para zap. Postei, mandei para Nélio. Desde 3 semanas já tá, né, compadre? O compadre Zacarias deve ter visto, que ele gosta muito de estar aí vendo as matérias, as coisas culturais da nossa região, né, compadre Zacarias, velho? E ele deve ter visto esse vídeo. Pode olhar lá, que já passou de 22 mil visualizações em 2 semanas, porque o pessoal, os ciganos dançando, chama um pouco a atenção aí, né, compadre Berg? O compadre Dadal está dizendo aqui que a avenida de Goité está se desmanchando toda, né, compadre? Compadre Dadal, eu vou dar uma passada lá, viu? Eu moro aqui pertinho da avenida, eu vou dar uma olhada lá, eu levar a minha câmera lá, vou filmar. O que tiver lá esburacado, a gente faz um vídeo e mostra aqui, né? Porque não só pode mostrar as coisas boas, não. Tem que mostrar se tiver coisa errada, a gente tem que falar, como eu também estou falando das estradas da nossa região aqui, que em volta de Coité, aqui indo para Serrinha, você não consegue dirigir, você não consegue ir para Riachão, não consegue ir para Valente, as estradas estaduais, está tudo desgraçada, né? E a gente não fala das estradas que estão esburacadas. Se a avenida aqui tiver, eu vou dar uma curiada lá, compadre Dadal. Eu moro aqui pertinho, vou dar uma passada lá
E foi nisso que o prefeito disse, que é pra gente que está na comunicação não encobrir erros, nem ficar puxando saco. Se tiver coisa errada, faltando luz no bairro, para a gente denunciar, qualquer coisa errada, ajudar a gestão a saber dos assuntos, porque, na verdade, quem sabe das coisas da cidade é os moradores, né? Secretário, fico dentro da secretaria, talvez não conheça todos os problemas que acontecem dentro dos povoados, dentro dos distritos, dos bairros. Quem anda é o povo. Então, quem tem que denunciar é o povo. É uma forma de poder ajudar até ver se, né, que tiver algum erro, chamar a atenção aí do pessoal e tentar ver essa avenida que está desmanchando aí, para ver onde é que está esse negócio aí, para a gente fazer uma denúncia e o pessoal vir cá, né, Zacarias? Não é assim mesmo? Agora eu passo aqui, viu, Padre Adalto, todo dia aqui, não tenho prestado atenção, viu? Eu passo toda hora, ainda agora de tarde corri 6 quilômetros aqui na avenida. Eu não prestei atenção não, mas eu vou, já que você chamou a atenção, é bom observar uma crítica construtiva para a gente ver onde é que está aí esse desmantelho, para a gente fazer um vídeo e jogar para a infraestrutura lá e falar. Não é só para mostrar as coisas boas não, beleza? Muito bem, né? Assim como nós falamos também da saída da nossa cidade aqui com as estradas. A cidade de Salgadalha aqui já está ruim para você viajar para Salgadalha, depois da chuva, né? Realmente acabou toda esburacada e não se tem também uma ação do governo, do Estado, do deputado, para poder ajudar a gente a resolver essa situação. Mas tem que falar, né? Pro bem. Que vocês que não viram, a gente mostrar rapidinho aqui, essa semana a gente, no programa, né, compadre Zacarias, a gente tivemos fora do ar aí, um programa, não pudemos apresentar, teve muita gente que não assistiu, essa última matéria aí dos carros antigos de Coitec, da última que aconteceu aí, e a gente resistiu aí rapidinho, fizemos uma última matéria e mostrava para o pessoal que não assistiu o programa na última segunda-feira, né? Não viu essa matéria aí, a gente não apresentemos o programa na quarta. Eu já expliquei para o pessoal aí, os amigos, a gente agradece aí a cada um que viu a mensagem, a gente lutando lá com nosso amigo o técnico aí da loja lá. Aliás, é até nosso anunciante aqui, a Hightex Informática, que é um profissional. E a gente não conseguimos amenizar o programa para fazer o programa de quarta-feira. E a gente conseguiu aqui, ele conseguiu adquirir aí uma fonte usada, né, que é a fonte desse computador aqui, é uma fonte de computador diferenciada dos outros computadores. É chamado fonte valor real. Ela não é a fonte igual aos computadores comuns. Ela tem um consumo muito alto, então são uma fonte que não acha aqui na cidade qualquer dia, de qualquer hora, por conta da procura, que é pouco, aí o cara não quer investir para botar na prateleira e não vender, porque só para quem mesmo trabalha com empresa, com essas transmissões, com áudio de estúdio, então é um consumo, uma vendagem muito pouca. A gente não conseguiu comprar uma nova na loja aqui, não conseguimos, a minha pifou. E aí ele conseguiu lá fazer um amigo emprestou uma lá para eu fazer o programa de hoje, né? Aqui, né, Parieri? Fazer o programa de hoje para a gente poder mostrar para o nosso povo aí, nosso Coité Cultura, apresentar hoje. Daqui para segunda-feira a empresa garantiu entregar daqui para segunda a nossa peça para nós voltar ativo. Então, estamos fazendo o Coité Cultura aqui hoje por conta da nossa amizade. Um amigo emprestou uma fonte de computador de valor real para poder fazer esse programa aqui hoje. Então, na quarta-feira, a gente não mostramos essa belezura aí, né? Que muita gente não viu, né, Parieri? Parieri, velho, filho do Coscobeu, Ed Ramos aí das Aroeiras. O pessoal que não viu pode ver esse momento aí um pouquinho, né? A gente gosta de mostrar essas culturas da nossa região. Também mostrei segunda-feira a Feira de Animais de Salgadalha, né? Já mostrei segunda-feira. E aí a gente está mostrando um pouquinho para a gente voltar lá para Salgadalha, né, daqui a pouquinho. O Parieri, velho, filho do Coscobeu, né, pessoal? Tá aí um pouquinho pra vocês verem aí, gente. Muito carro bacana aí. Estamos chegando pro carro, mostrando para vocês. Vamos adiantar aqui. Esse carro também aqui é um carro estranho. Não sei se ele é velho de ano assim tanto não, de relíquia não. Viu? Não sei se esse aqui é relíquia não. Mas aí, vocês estão vendo aí. Uma movimentação considerável já, pessoal. Esse aqui é a parte dos veículos, do Fusca. Beleza? Muita gente aqui na concentração, curtindo esse sábado bacana. Churrasquinho ao vivo. É aí, pessoal. Aí a galera de fora aí, curtindo. E aqui a parte dos Fusca. Essa é a parte mais curiosa do evento.
Aqui é o setor dos Fusca. Então a gente vai registrando para vocês e dizendo que é hoje, ontem, hoje e amanhã, viu? Que vai até o aniversário da cidade aí no feriado. Na verdade, na segunda-feira. Del, isso aí. E aí trazendo para vocês essa informação, pessoal. Viu? Essa parte é o veículo mais cobiçado do Brasil, é o Fusca, porque tem demais da conta, né? Aí os jovens, as crianças vendo, tirando fotos. É isso aí, pessoal. A gente já sabia que a expectativa era boa. Pra gente entender. Vou entrar aqui um cadinho que tá vindo chuva. Aqui do Fusca é o veículo que mais tem, na verdade, na nossa região, na Bahia, são os Fusca, né? Aqui tem a classe dos Chevetes, que também já é um veículo mais antigo um pouco, dos anos 90, a Brasília, dos anos 70. Esse aqui eu não conheço, é um Corolla, Camaro amarelo. Aqui é outro Camaro também, não conheço, um Dodge Dark aqui, o Dojão. Aqui é a parte dos Dodge. Aqui tem um antigo de verdade aqui, uma DKV. DKV aqui, não, DKV. Aqui é antiga, aqui é os anos 56 por diante aí. Essa aqui. Novinha, ó, nova, zero bala. O cara que tem, zela mesmo, né? Aqui tá vendo aqui uma Opala. Uma Opala da boa. Outros veículos de bastante considerado aqui, viu, pessoal? Aqui Pois é, pessoal, e a gente fizemos um resumo rapidinho aí, né? Que o padre Zé João chegou por cá, com o padre Ed. Um resumo rapidinho aí. Carros que a rapaziada aí que tem 20 anos pra cá, até 30 anos aí, né, padre Ed? Tem muitos carros aí que eu mesmo não. Eu tô com 50 e lascou-se e não conhecia esses carros azuis mesmo aí, eu não tenho lembrança dele. Não é do meu tempo, isso aí, não é do meu tempo. Se ele existia nessa época, não era aqui onde eu vivi, né? Porque aí já é um carro, talvez, dos anos 50, 60. Nessa época eu não estava ainda em evidência, né, compadre? Mas aí tem muito carro aí que tem muita gente que não viu. Aí saiu em Alcancê, essa Brasília, esses carros aí pra cá. Aquela caminhonete verde lá no pé essa aí eu alcancei bastante, né? Que é a caminhonete aí muito popular da Chevrolet, essa aí, ó. Essa aí eu conheci bastante, né? Da minha época. Então, assim por diante. A gente registrou esse momento, né, pessoal? E aí os cabos aí batendo papo e coisa e tal. E a gente, só para não ficar sem fazer, muito visitante aí. Mas é isso aí. É a admiração do quem gosta de veículo, de carros usados. E é desse jeito que a vida vai tocando aí, muitas novidades. E muito bem aí, parabenizar o pessoal que gosta, né? Isso movimenta a cidade e o pessoal. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive se aspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha doentada. Toda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. É noite que ela tá parecendo fera. Atenção, Coité e região, uma novidade para atender a população. Borracharia móvel do nosso amigo Mussu. O telefone é o 075-991-64-2977. Discou chegou. Mussu agradece a preferência. Borracharia móvel. Discou chegou. Borracharia móvel do nosso amigo Mussu para atender Coité e região. Pega de boi, vaqueira boiando. 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 Pega de boi.
vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Se a vaca correr de novo, pode crer que eu vou pegando. Boto o cabro no careta, mas eu vou me dominando. Você canta com o Juninho e eu canto com o Silvano. Chega no pé da ladeira, eu vou acabar derrubando. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Oh, pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Eu tava dormindo, sonhando que tinha uma novilha na roça roubando. Peguei meu cavalo, saí na carreira, no pé da ladeira acabei derrubando. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Pé de lima, pé de limão. O amor é meu, tá dizendo que não. Pé de lima, pé de limão. O amor é meu, tá dizendo que não. O amor é meu, tá dizendo que não. Pé de lima, pé de limão. O amor é meu, tá dizendo que não. Pé de lima, pé de limão. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Oh, pega de boi, vaqueira boiando, pega de boi, vaqueira boiando. Bom dia, pessoal, estamos aqui no bairro Morada Nobre, onde a gente está fazendo essa roçagem aqui, viu, fazendo essa limpeza. Aí ó, a galera junto, aí essa aqui, presente, fazendo essa geral aqui, para deixar a galera, esse bairro todo limpo. Vera não tá aqui, mas Bel tá, dá um tchau, Bel. E aí, Ricardo? Pois é isso, né, compadre? O pai Jorge Watt vem na rede, Zé João. Zacarias, você está falando aqui, Leonias, é seu pai, é? É o seu pai, tava no samba ali, compadre Zacarias? Pra eu entender um pouquinho, tava lá no samba de coisa, porque ele gosta do samba aí, compadre, velho, né? O pai Jorge Watt também gosta da cultura, né, compadre Jorge? Então o pessoal hoje aprende a fazer seus vídeos, né? Quem quer se apresentar, falar do seu bairro, quem está trabalhando, o pessoal da limpeza pública aí, manda pra gente, manda para os outros canais. E a gente mostra aí, pessoal, se tiver alguma crítica também, quiser fazer alguma crítica aí, alguma coisa pendente que a prefeitura precisa fazer, manda pra gente, faça seu videozinho. Se for uma crítica construtiva, que não estiver ofendendo ninguém ou coisa dessa natureza, a gente mostra aí, não é nada demais. A gente quer uma cidade melhor, cada dia melhor, e a gente, acho que os moradores precisam ajudar, né? A população precisa ajudar. A gente temos problemas sérios com lixo na nossa cidade, por falta também de educação das pessoas. Tem os dias de cada bairro, dia sim, dia não. Dia sim, o carro passa hoje, aí amanhã não passa, passa no outro dia, né? Então você joga o lixo no dia que o carro não passa, você não quer contribuir com o seu meio ambiente, você quer realmente maltratar a gestão, maltratar por vingança e tal, porque se você joga o lixo no dia que o carro não passa, os cachorros, os animais delacerar ali a sacola, fica pior, né? Fica ruim, fica feio pra gente. Então, tudo isso é uma forma também de ajudar. Se é que o carro não passa hoje, deixe sua sacolinha no seu quintal, quando for no outro dia, bote lá que o carro vai apanhar. É uma forma da gente também contribuir, né? Compadre Zacarias está dizendo que o pai dele está lá assistindo o programa, né, compadre velho? Ah, Leonias, como é aqui, pai? Cadê aqui? Se eu ler que estou com o óculos meio coisado aqui, compadre velho. Leonias, o pai de Leonias, o pai de compadre Zacarias, lá vem na gente, compadre velho. Tá lá vendo, tá em seu domingo, compadre, tá lá no Gavião, compadre Zacarias, tá lá, Glória Santana tá por cá, Jorge Watt Juazeirinho, Cardozinho da Bahia tá vendo a gente também lá nas Barrocas, no Rosário, né, compadre Zé João tá na Teofilândia, o Almeida tá aqui, compadre Ed tá aí na Zaroeira vendo a gente, né, Zacarias, compadre Berg, filho que descobriu chip novo, vendo a gente aí na Lagoa do Meio, né, começou o prestígio aí da Padoeira, né, compadre Berg. Muito bem, qualquer coisa eu dou um pulinho para visitar. O padre Dadal está aqui no centro da cidade, vendo a gente. Dadal Araújo Cunha, Edevaldo Cunha, vendo a gente. O padre Levi está aqui no centro da cidade, vendo a gente, obrigado. Ana Beatriz está aqui perto da faculdade, a gente agradece. Jefferson Almeida também, perto da faculdade. Né, Jefferson Almeida, obrigado aí pela audiência. Noélio Moraes, aí está em Retirolândia, na Gibóia de Retirolândia. Já falei de Cardozinho, que o padre Devan está aqui de presto
do Hospital Novo, né? Morada boa, ele mora num lugar bom, né? Jorge Watts tá aqui, estamos nas mediações também aí da casa do pai dele, né, Jorge Watts? Aí tá chegando nas aroeiras, né? Não dá conta de ninguém nessa coisa da Zerena aí, né, compadre, velho? Vamos dando alô aqui, vai chegando o pessoal vendo a gente, ele vai agradecer. Loura Santana tá aqui na Rua Duque, vendo a gente, né, Loura? Vamos dar um joinha aí pra Coité Cultura, valeu, comadre Lourinha, né, comadre Loura? Lembrança aí os menininhos, né, compadre, os menininhos aí, as menininhas, compadre Geraldo, velho, né, diga a ele que tenha paciência, né, Geraldo? Vai dar um velho teimoso, mas a velhice é assim mesmo, né? O pai de Zacarias tá lá no povoado de Santo Antônio, em São Domingo, vem na gente aí, né, compadre, velho? Ele gosta de uma da culturazinha, né? Já que ele tá lá, compadre, o Zacarias, filho de coisa meu. Antes de eu pular lá pra essa galera, eu vou botar aqui, compadre. Aqui eu tenho um samba lá do Santo Antônio, filho. É brincadeira. Será que, Nilson Santana, eu tenho um samba aqui do Santo Antônio, lá do povoado Santo Antônio, São Domingo. Eu digo que eu tenho porque eu tenho, né, compadre? Eu digo que eu tenho. Lá a gente fizemos esse samba lá em 2019, não lembro muito assim, Zacarias, viu? Para seu pai lá ver lá e conhecer muita gente no samba. Se eu achar aqui, Zacarias, tenha paciência, Zacarias. Deixa de munganga, né? Se eu achar aqui o samba lá, que a gente fizemos lá com o compadre velho de Forró Badó. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu vou olhar direitinho aqui, tendo a paciência para eu ver. Achei esse teu poderê. Achei não, peraí, Zacarias. Peraí que eu vou. Se eu botar o menino para cantar aqui, Zacarias, enquanto eu acho aqui. Eu já achei, não vou mais esperar mais nada com uma loura. Eu não vou esperar mais nada. Cadê aqui, Zacarias? Cadê Nilson Santana? Santo Antônio de São Domingo, não é esse aqui não. Vou agir agora. Aqui eu tenho aqui, com o grupo Sereno da Madrugada, Zizinho, fazendo lá esse samba marrajante. Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Deixa eu ver aqui, Zacarias. Achei esse Coscomil. Lá no Santo Antônio de São Domingo. A gente fizemos esse Malvelho Forró Badó. Pessoal lá do sindicato de São Domingo lá, a gente fizemos esse sambinha lá e nós registrou, né? Por isso que é bom, né? Cadê aqui, rapaz? Cadê aqui? Se eu ver aqui o nome do pai de Zacarias aqui, que subiu aqui pra cima, pra eu dar uma alô pra ele aqui, pra ele assistir lá, ficar de boa. Leonias, é assim mesmo, pai? Leonias, aí, o pai de Zacarias, rei, tá vendo a gente aí no São Domingo, né, pai? Vamos lá, homenagear aí, vamos ver.
compadre Zacarias, aí não é em São Pedro, aí é de São Pedro, não é lá no outro povoado. Eu confundi então, né, compadre? Eu confundi, mas tá pertinho também, né? De um pro outro aí, não é de Santo Antônio, não, é de São Pedro, é justamente. Eu troquei cachorro por elefante aí, não foi, compadre, velho? Padre Jaime chegou pro carro, vendo a gente aí, com Loura Santana, Reginaldo Ferreira da Silva, Simpliciano Simples, tá lá no Rosário. Tá lá no Rosário, né, tomando um cafezinho, né, do Cusco meu. Ele é primo carnal de compadre de Cardozinho da Bahia e cunhado, com cunhado, não sei se é com cunhado de Zé Pinto, que tá dizendo é Cardozinho, que vocês são parentes perto, né? São parentes perto um do outro aí, compadre Reginaldo aí do Rosário, né? Compadre já me conhece aí, esses Cusco meu tudo aí, né, compadre? Obrigado pela audiência aí, né, compadre, velho? Pessoal lá vendo a gente lá, Zé Pinto, velho, nunca mais eu vi ele aqui, apareceu, ele estava pirrinhado aí com essa plantação de feijão, com os cachorros naquela roça lá, né, compadre? Lembrança a todo mundo aí, filho de Deus. Zé Pinto, velho, tá aí, né, meio acumulado com a roça, né, compadre? Mas tá tudo certinho, né, Cardozinho? Cardozinho tá lá, tá deitado no sofá agora, né? Disse que deu uma faxina na casa. O cara que é sorteiro é assim, fica aí esperando cair uma princesa do céu, né, compadre? E nada de a mulher que ele quer aparece. As que aparece dizendo que umas é banguela de um dentro, outra não enxerga direito. Aí o bucho grande, né? Bateu o negócio do bucho grande aí, né, compadre, velho? Boa noite, indo bucho grande. Os buchos grandes aí, né, compadre? Muito bem, né? Até aparecer aí um outro vídeo melhorzinho, né, compadre, velho? Até eu apareci. Tu apareceu aqui, Zacarias, no vídeo? Cadê o vídeo, filho de coisa comigo? Mas, rapaz, eu terei o vídeo onde eu vi Zacarias, né? Depois eu vou procurar e botar um freezer aí, né, compadre, velho? Pois é, muito bem, vamos adiantando aqui. Tem algumas mensagens aqui que não faz sentido a gente estar lendo, né? Aqui que o padre Ricardo está sempre com as mensagens tipo crítica, alguma coisa assim, né, compadre Ricardo? Deixa eu falar, né, compadre? A Zona Azul está vindo para Coité aí, gente. Daqui a um mês e pouco a empresa já ganhou uma licitação. Vai acontecer em Coité. Coité não é diferente de Serrinha, não é diferente de Feira de Santana, não é diferente de toda cidade que avança, o pau quebra, né? Na verdade, o gestor não sabe o que faz, né? A crítica está aí porque o trânsito está... O sujeito para um carro de manhã na loja que trabalha, só tira de noite. Aí o comércio todinho você não consegue estacionar para comprar. Quando vai para um projeto de lei para Câmara de Vereador, é aprovado por todos, e aí daqui a pouco vem crítica, porque se você passar de 40 minutos estacionado, você vai passar a pagar. Então, é uma forma de organizar o trânsito e uma forma do prefeito perder popularidade, mas tem que correr esse risco, né, compadre Jaime? Não tem jeito, tem que correr esse risco. A cidade está congestionada demais, tá terrível o trânsito da cidade, não tem como separar mais um veículo em canto nenhum, né? E nós, ser humano, só aprende no rei. Quando eu estacionar dar uma contramão agora, o pau vai quebrar, não vai ser mais prefeitura que vai corrigir multa ou não. A empresa vai ter prova do seu estacionamento errado, a sua contramão. É uma forma de pesar no bolso do cara, mas o cara que estiver mal acostumado, dá a contramão, parar na hora que ele quiser, bem parar. Se você chegar aqui, conhece Coité, quem mora aqui perto conhece Coité e mora na cidade. Se você chegar ali na Fonte Luminosa, passar aí na saída de Serrinha, ali nos postos, ali na Avenida dos Postos, já na Senhora Santana, você não tem onde estacionar um veículo, para você comprar uma peça de um veículo, você abastecer um carro, você comprar uma loja, um pano, um sapato, uma roupa. Não tem onde você estacionar, nem de um lado, nem de outro, e nem nas ruas secundárias ali. Não tem onde você estacionar porque as pessoas vêm trabalhar logo cedinho, vêm logo cedo no horário para achar uma vaga e só sai de noite. Aí fica o trânsito pesado, fica sem as pessoas poder, quem vem da zona rural, quem vem das outras cidades comprar em Coité, não tem onde estacionar. E aí agora se o prefeito faz o quê? Zona Azul, para poder você ter ali meia hora, está se falando de meia hora, está se falando de 40 minutos, está se falando de 25 minutos, para você estacionar seu veículo, comprar o que você precisa e você sair dali. Se você ficar mais do que isso aí, passa a ter um valor a você pagar. Se você tiver necessidade, aí vai pesar no seu bolso. Se você vê que tem necessidade, você vai pagar. Mas aí vai descongestionar e as pessoas vão ter que estacionar os carros mais fora do centro. Isso acontece, compadre Jaime, em toda cidade que cresce, que avança. Isso é verdade, não é nenhum puxamento de saco. E, infelizmente, toda decisão dessa que um prefeito, que o gestor toma,
ele corre um risco de a popularidade dele dividir opiniões, né? Mas a maioria vai ver que depois vai ficar bom. Aconteceu isso em Serrinha, eu me lembro quando Serrinha criou lá a Zona Azul, a lambança que foi aquele negócio, o pessoal acostumou, já viu que tem que ser assim, infelizmente. Hoje tem veículo numa cidade quase o mesmo tanto que tem carro. Talvez tenha até do mesmo tanto, porque às vezes você tem 2 carros na garagem, tem uma moto, 2. Às vezes a mulher sai com um carro, o marido sai com uma moto, e a cidade não tem capacidade para receber tanto veículo, aí sem contar o carga e descarga, correio, enfim, é um negócio complicado. Então, compadre Ricardo está aqui questionando, né, compadre Ricardo? Essa é a explicação que eu tenho para lhe dar a você, essa aqui não é nada demais também, né, a gente dizer que é desse jeito que funciona. A cidade cresce, tem que tomar certas providências. Como está que não pode ficar? Ou vem a Zona Azul, ou o prefeito faz uma licitação, faz aí uma dispensa e contrata mais 20 ou 30 agentes de trânsito para multar o povo, porque não estão obedecendo. Os apitos do pessoal aí, dos agentes, não estão obedecendo. O prefeito manda amenizar, fez reunião, conversou com todo mundo, só multar o cara que desobedecer. O cara parou ali um minutinho para comprar um remédio na farmácia, não é para multar, chega lá, orienta, tira o carro daqui. Assim os agentes estão fazendo, mas não está prestando. A verdade é que o prefeito não queria que multasse o povo, porque para não prejudicar o bolso, mas só vai se multar. Então o trânsito desorganizou, porque no tempo do prefeito Assis o trânsito era organizado. Por quê? Porque era rígido. O prefeito Assis, que quando ele foi prefeito, os 8 anos, você viu o trânsito de Coité ali, tudo tranquilinho ali. Os agentes no apito e multando mesmo, não tem negócio de conversa não. E foi ruim para o prefeito, popularidade foi. A crítica caiu em cima dele, pagou o preço, né, de uma certa forma, mas ele fez o que era para ser feito, porque o ser humano não gosta de obedecer, só obedece. Cada um quer tirar uma pontinha, então é por aí que vai. Então vamos ver o que é que vai dar, né, Zacarias? O trânsito é uma educação de todos, mas, Zacarias, isso é só na prática, né, na teoria, né? Na prática não funciona, né? A gente sabe que a educação é pouco no trânsito, o negócio é difícil. E aí agora vai ser desse jeito, né? Já foi aprovado, tem de 30 a 90 dias para o prefeito, para a licitação já foi licitado. Tem 2 empresas aí que está na disputa, já tem uma, né, praticamente ganhando aí. E aí, pronto, o prefeito a empresa vai assumir essa situação e vai ser assim. Você errou, o pau vai quebrar, vai ter multa. Me multou hoje, para o mês não quero ser multado ali mais não. Vixe, rapaz, eu passei do meu horário aqui, não vai dar certo não, eu vou tirar daqui. Então, quando eu multar 2 vezes, eu não erro mais, porque vai pesar no bolso. Então, muitas vezes as pessoas não concordam, porque política é assim mesmo, tem o que é a favor, tem os que é contra. Isso é natural, né, compadre Jaime? É natural, né? E deixar o pau quebrar para lá. Vamos adiantar, moço, vamos adiantar, né, compadre? Vamos adiantar, que é melhor do que coisar, né, compadre? Intercultura, junto e misturado, tamo junto e misturado igual cachaça com limão, né, seu Nil Santana? Sonorização, tecladista e cantor, esse homem é topado, esse homem é espetacular. Vamos embora assim, ó. Ideia era minha vida, e aumento com saída. Hoje à noite foi amigo, ela fez isso comigo, foi embora sem razão. O bateu que doeu, a saudade que deixou. E hoje eu sou uma durinha que ficou aqui sozinha, procurando salvação. Eu quero tudo me dão, olho nos olhos, eu mando gritando você. Eu quero sempre lá, como eu quero com você. A roupa que eu quero vestir essa noite com você, pra descobrir a estrela do nosso prazer.
esquecer, ainda mais te procurar, e foi tudo engano. Como se fosse numa fé, e voa longe, vai pro céu, pouco a pouco sumindo, pouco a pouco sumindo. Quem vai, quem vai, quem vai? Quem vai tirar de mim essa saudade como não vou te esquecer. Eita, filho do Coscobel bom aí, né? A musiquinha boa, ripada aí, né, pai velho? O Coscobel aí pensa uma musiquinha que eu gosto, né, pai Jaime? Pois é, pai Jaime, para a gente finalizar o bate-papo aqui e descer para outras Coscobel. Ontem, né, como eu estava falando aqui do programa que eu não fiz na quarta-feira, eu tive que trazer um no-break emprestado lá da loja e ver outras peças. Não dava para eu rodo mais moto aqui dentro da cidade porque não tem onde estacionar. Se eu for comprar algo no qualquer supermercado aqui, você fica a mais de 1000 metros de distância. Não dá para você achar uma vaga, não dá, não tem aonde. Né? E aí o que acontece? Eu acordei 6h30 da manhã, botei o computador dentro do carro, que não dava para ir de moto, botei 2 no Blake, botei mais outras peças que veio. Que foi o que eu fiz? Fui para lá faltando 5 para as 7 da manhã, para eu ficar no estacionamento perto da loja, porque se eu deixasse para ir de 8 horas quando abrisse a loja, eu teria que ficar na saída da cidade para trazer esses negócios na mão. Ficaria muito mais difícil. Então, eu rodo mais moto aqui na cidade por conta do que tá ruim. O negócio está desobediente, tá terrível. É um problema sério hoje em Coité, é o trânsito de Coité. A gestão tentou ajeitar da melhor forma para não multar, para não castigar, para as pessoas não pagar no bolso, não ter problema de o seu nome lá na hora que for transferir seus veículos, porque a multa vai ficando lá. E às vezes, né, não quer isso, vem ajeitando, pedindo orientação. Teve orientação aqui para poder orientar os veículos, as pessoas. E as pessoas não adianta. Não, o prefeito não multa não, não quer perder o voto. Aí acaba facilitando. E aí está aí desse jeito, né, os agentes de trânsito perdeu a sua autonomia de uma certa forma, multa. Se você também está polado demais lá, eles são obrigados a multar e nem o prefeito pode tirar a multa, né? Porque hoje tudo é na base de câmera, de vídeo. Tem coisa que não tem jeito. Tem hora que o prefeito pode nem interferir, que é uma sujeito de uma contramão perigosa, num lugar difícil, coisa dessa natureza aí. Mas, no geral, sempre facilita para não prejudicar as pessoas. Mas não vai ter jeito, vai ter que ser. A zona azul vai chegar aí, zona verde, zona cor de abóbora, o que for, né? E é como diz Zacarias, no início, até se adaptar, fica isso não diz, depois acaba acostumando que é assim que é a vida, que é assim que é em Salvador, que é em Feira Santana, que é em Bonfim, toda cidade que avança tem que ter esse cuidado, senão o negócio fica cruel, né, compadre? Quando o dia amanheceu, 3 magros se prepararam, montaram em seus cavalos e foram ver o lindo Filho de Deus. Quando o dia amanheceu, 3 magros se prepararam, montaram em seus cavalos e foram ver o lindo Filho de Deus.
você vê no seu peito uma dor. Jesus nasceu e cresceu, e na cruz ele morreu para ser o nosso Salvador. Jesus Cristo é o Senhor, que de nós tem compaixão. Abra o seu coração, que a Ele peça amor. Não faça o mal a ninguém, porque seu caminho tem rosa cheirosa de flor. Pois é, meus amigos, eu vou entrar aqui dentro da feira de Salgadalha, a feira, uma das feiras mais cobiçadas da região, viu? Mostrar pra vocês, a gente estamos sempre mostrando as feiras livres, é uma tradição desde o fundamento do mundo. E a feira livre ela é uma economia para todos os povos da face da terra. Então, só vou mostrar pra vocês aqui, a partir de agora, essa feira bacana que é Salgadalha aqui. Estou aqui no centro desse distrito. E mostrar pra vocês aqui a belezura que é essa feira, que deixa a gente feliz, viu? Por essa feira ter essa movimentação bacana. Vou entrar aqui e mostrar pra vocês aqui a partir de agora. Meus amigos, hoje eu vou dar entrada aqui na feirinha de Salgadalha. Feirinha mais movimentada daqui da região, é nossa aqui, de Salgadalha, viu? Salgadalha tem uma feira que faz a gente recordar a feira de Coité, no passado, viu? Olha pra vocês verem a movimentação aí. A feira de Salgadalha é uma feira boa, viu? Hoje é sábado, hoje é dia 12 de julho de 2025. Olha que feira danada de boa aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? A gente sempre tá resistindo aqui em Salgadalha. É uma feira boa, danada, bem concentrada aqui no nosso semiárido. E hoje é essa feirinha bacana de Salgadalha aqui. Esse distrito bacana que a gente aprendeu a gostar, de Salgadalha, Bahia. A previsão de um dia ser cidade para a gente poder soltar foguete. Então é uma feira bem movimentada, muita gente. Tem o seu centro geográfico aqui é muito grande. E aí a concentração é muito boa, viu, gente? Tá aqui entre Barrocas, Coité, divide esse público bacana. E a feira é uma feira boa, viu? Não perde pra ninguém não, a feira de Salgadalha é uma feira que não perde pra qualquer cidade não. Salgadalha tem uma feira bem movimentada, bem... daquelas feiras que a gente tem saudade aí, dos tempos antigos. Diguinho, qual que é o rei? Aqui é irmão do Mundinho do Lamba Roja. É isso aí, meu jovem. Tá na feira de Coité de Salgadalha hoje. Feira aí, boa, né, Diguinho? Feira boa, aqui em Salgadalha é feira boa, viu? Boa toda, né? Da região aqui por perto só tem Salgadalha. Verdade. Olha, movimentada mais que a de Coité, fala a verdade. É mais movimentada, vende mais. Mas tudo jóia mesmo? Tudo jóia. Você tá na luta aí vendendo as muxigangas. É isso aí. Tá na promoção hoje. Tá na promoção. Qualquer peça é R$2. Qualquer peça. Puxa aí vocês estão vendo aí, pessoal, a expressão dos camelores. É isso aí, gente. Aqui é uma feirinha bacana mesmo. Aí, ó, 10 pés de meia, R$10 aí, ó. 3 papos 10. 3 pés de meia, é isso aí. Tudo jóia mesmo? Pois é, pessoal, requeijão barato aqui, ó. Salgadalha tem uma feira. Tudo bom, compadre? Tem doce, tem manteiga, mel. E a feira? Suco de babosa. Bom tudo. A feira de Salgadalha é uma feira boa, né? Viaga do velho. É, compadre, a feira de Salgadalha é uma feira boa, né? É maravilhosa. A melhor feira da região do sul. É, bem movimentada, uma feira bem concentrada. Tem de tudo aqui em Salgadalha aqui, tudo e tudo. A gente vai mostrando pra vocês aqui, pessoal. Aqui para o homem do campo, chocalha, sandália de borracha, o mel, aqui tem a mala de couro, sapato, roló. Aqui é a feita do artesão, viu, gente? O artesão, Isso aí é a riqueza da região, aqui é o artesão. Você encontra aqui o badogo, o estilingue, chocalho, o que você pensar,
ao abrito e para o cavalo. E aí, amigo velho, a feira daqui é boa ou não é? Boa toda, né? A visto a gente ser um distrito, é uma feira bem movimentada, né? A gente vê. Muita gente quer, agora dinheiro. Dinheiro tá pouco. Tem bastante. Isso aí. O pessoal tem vontade, mas as condições. E você tá vendendo essa variedade de arreios de animais, não é isso? Arreio de carroça, arreio de sala. Arreio de sela, de carroça, aí tem o aió. Pois é, meus amigos, essa é a feira. Tudo tem aí, né? Aqui nós temos aqui as peneiras feitas por artesanato aí. O candeeiro para quem ainda está na roça, lutando na fazenda, ainda precisa. Tem muito lugar que não tem energia ainda, e enfim. Se eu descer por cá, descambando e mostrando para vocês aí essa belezura que é a feira aqui de Salgadalha, viu gente? Feira muito boa. A gente sempre está divulgando aqui a feira de Salgadalha lá no canal da gente, lá no nosso programa ao vivo. E mostrando para vocês aqui que a feira é arrochada, viu? É uma feira arrochada, de tudo você encontra aqui. Salgadalha sai na frente aí, viu? Até parece que é... Tudo bom, meu amigo? Até parece que é uma cidade, né? E é um distrito, mas é uma feira boa, boa mesmo. De tudo você encontra aqui em Salgado, viu gente? Nós estamos aqui perto da linha de trem já. E eu vou até... Olha o homem ali. Belezinha, se eu mostrar aqui, pessoal. Aqui tem um Gol Serena velho do trem parado aqui, se eu mostrar aqui pra vocês. Salgadalha foi onde veio o desenvolvimento para Coité, nasceu aqui em Salgadalha, viu? Aí nos anos 30, anos 40, Salgadalha aqui, nasceu aqui, ó. Aqui tem o Febreto velho descansando aqui, para daqui a pouco seguir caminho aqui, né? Estão vendo aí, ele que tá aí estacionado, como diz o povo ali, com uma cargazinha ali. Essa é a rodoviária, não é a rodoviária não, aqui, né? Ferroviária aqui, né? A ferrovia aqui, passa aqui. Tá abandonada, né? Tá abandonada, apesar de aqui tá nativa, né? Tá nativa ainda essas máquinas. Aqui descamba para Salvador e também Juazeiro da Bahia. E passa carregado aqui todos os dias. Mas tá maltratado aqui, né? A gente vê aqui que essa central aqui poderia ter mais um cuidado. Mas é assim mesmo. Só que voltar ao papo aqui da feira, viu? Para nós fechar o bate-papo aqui. É uma feira, gente, considerável. Como eu falei, Salgadalha ela sai na frente aí, viu? Eu fechar o papo aqui, acabar de voltar aqui para a parte das frutas. E aqui é o vendedor de alho mais barato da Bahia. Olha aí, olha aí. Vendendo alho. Ainda vai. É um alho de todas as categorias aí, ó. Tem o graúdo, tem o médio. Tem o médio, eita. Tem o açafrão, tem o corante. Se eu lhe falar pra você, se as pessoas soubessem o poder que tem o alho, não ficava sem o alho. Ave Maria do céu, o alho é campeão de todos os tipos de Exatamente. Tá tudo bom? Tudo bem. Como é que tá a feira aí? Tá ótimo. Muito bem. Deus abençoe o dia aí. Pois é, pessoal, vou aqui descambando pra cá. Dentro desse bate-papo a gente acaba encontrando outros assuntos. Vocês que nos assistem aí. Salgadalha, ela é uma referência de grande importância para a região do Cinzal, para Coité. Um distrito de grande economia para Coité. E é uma feira que para danada, viu? Eu vou chegando aqui, mostrando para vocês. Já mostrei ali a rodovia, o trem, mas aqui a correria é grande. Chega, pessoal, comprar barato. Vocês estão vendo aí, né, gente? Vem chuva. Uma situação aqui alegra a gente aqui. Dentro de um assunto ou outro aqui, a gente vê Salgadalha aí se desenvolvendo, uma feira muito grande, Salgadalha. E Salgadalha ganha para qualquer cidade pequena aqui da região com a feira de Salgadalha, viu? Vocês estão vendo aí. Salgadalha ganha para Barroca aqui, para Retiro, Holândia, Valente, Santa Luz não. Santa Luz é uma cidade grande. Mas eu posso dizer que a feira de Coité, na movimentação, perde para Salgadalha.
Vocês que nos assistem aí, vê aí a quantidade de pessoas. Você não vê isso em Coité mais. O pessoal, a concentração aqui é outra coisa. Gente, aqui tem um benefício para Salgadalho aqui, ó, tá acabando de construir aqui, eu acho que é um centro de abastecimento. Um centro de abastecimento, né? Se eu mostrar aqui para vocês, a gente já tá aqui mostrando a feira. Se eu mostrar aqui que aqui tá, a prefeitura tá acabando de construir aqui, fechando aqui o centro de abastecimento. Salgadalho aí vai ganhar um centro, né? A feira tá aqui, ó. E essa concentração aqui vai descambar para cá, viu, gente? Então é isso aí. O poder público ajudando também, né, gente? Prefeitura de Coité vai construindo para Salgadalho aqui mais uma obra. Que isso é bom, né? Um centro de abastecimento. É isso aí, pessoal. A gente mostrando para vocês. E aqui a referência de Salgadalho tá aqui. A linha ferroviária passa aqui, o trem tá ali paradinho, né? Já ele descamba. Já passou o de carga com 86 vagão, a gente perdeu o momento. Ele passa às 5h30 da manhã aqui. É isso aí, pessoal. É isso aí, o Coité Cultura é isso aí, trazendo para vocês essas informações. Pois é, meus amigos, a gente vai mostrando ali a feira para vocês de Salgadalho, mas aqui, mais uma novidade para Salgadalho. A prefeitura está aqui construindo um centro de abastecimento, viu? Mas um centro de abastecimento aqui para Salgadalho, isso é bom. A prefeitura está com esse mais uma obra aqui, né? Dentro de outra que já construiu. Quem ganha com isso é o povo, né, gente? Quem ganha com isso é o povo de Salgadalho. É mais um centro de abastecimento. Está em obra aqui, né? E já, nesses dias aí tá a prefeitura, tá o prefeito Marcelo entregando isso aqui ao pessoal de Salgadalho, né? A população que vai aqui ter esse centro aqui, todo organizadozinho, padronizado para o povo de Salgadalho. É isso aí, muito bem, Coité Cultura. Muito bem, né, compadre Jair? O compadre Jair tá tomando umas cachaçinhas aí, mas é pinto velho, foi, compadre Jair? Desde conversa pileriana, né, compadre? Compadre Muniz, se eu falar aqui rapidinho, compadre Muniz, que vamos ter aí o forró da manhã, da manhã 8, né, Muniz? Da manhã 8 tá aí o forró do compadre Muniz aqui na Jaqueira. Nil Santana fazendo um forró pra vocês aí, todo mundo convidado. E uma quadrilha que é novidade para nosso distrito, para nossa região, que a terceira idade vai se apresentar e vai se apresentar bonito. A partir das 9 da noite, aqui na avenida principal do bairro da Jaqueira. Compadre Muniz convidando todo bichinho de unha, né, compadre Muniz? Muito bem, vai ser dia da manhã 8. Amanhã nós vamos estar lá no Forró da Tia, lá no pé do morro, lá na fazenda com o compadre Pino Neto. Já estive lá ontem, tudo organizadinho, né? E o bambu vai gemer amanhã, né? Lá no sábado, dia 19. Dia 26, aí o forró do compadre Muniz aqui na Jaqueira, um forró tradicional. Ele correndo danado, no esforço danado para tentar manter essa cultura. É difícil, né, compadre Muniz? Não é fácil, o cara sozinho aí meter a cara, mas com parceria a gente consegue aí, né, compadre? Compadre Nilda Santana chegando por cá também, já estamos quase no finalzinho do programa. E a gente agradece a audiência de todos vocês, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Então, pessoal, a gente tem feito de tudo para tentar que os nossos amigos gostem, fiquem ouvindo e vendo o nosso programa Coité Cultura, porque a gente gosta da cultura e a cultura é coisa boa, né, compadre velho? Cultura é coisa boa. Jesus Cristo é um Senhor que de nós tem compaixão. Abra o seu coração, a Ele peça amor. Não faça o mal a ninguém, porque seu caminho tem rosa cheirosa de flor. Minha casa tem 2 jardinhos, em cada um tem as mais lindas flores. Tem rosa branca, tem rosa amarela. A flor mais bela é de meu amor.
Cenas como esta eram comuns, mas tem virado um registro raro até mesmo no sertão da Bahia, estado que abriga o maior número de jumentos no Brasil. Em 2 décadas, mais de 1.200.000 animais sumiram das paisagens. Para cada 100 jumentos que existiam no país em 1990, hoje são só 6. Organizações de proteção animal afirmam que o principal motivo por trás dessa queda é o comércio internacional de peles. A do jumento é usada na produção de uma gelatina valorizada na medicina chinesa, um produto que pode chegar a custar até $4.000 o quilo. Entre 2018 e 2024, cerca de 248.000 jumentos foram abatidos na Bahia, onde ficam os 3 frigoríficos do país com esse tipo de licença. Mas, segundo pesquisadores, a atividade se tornou insustentável. Se os números na progressão que estão acontecendo continuarem, em 2030 a gente não vai ter mais jumentos no Brasil. A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, que regulamentou o abate dos jumentos, não quis falar sobre o assunto. 2 projetos de lei, um na Assembleia Legislativa do Estado e outro na Câmara dos Deputados, propõem o fim da prática, mas ainda não avançaram. Gera um dano cultural, questão da história do jumento e o nosso país e o nosso povo que gosta do jumento, um dano ambiental, porque é um animal, porque faz parte, do nosso patrimônio ambiental. E a gente roga, então, ao Executivo, o governo federal, o governo estadual e aos deputados, tanto os federais como os estaduais, que aprovem os PLs que proíbem o abate do jumento. Eita, o pobrezinho do jumento, né, compadre? É um agouro mesmo, né, rapaz? Diga ele que vem assim embora que o jegue dele se soltou. Foi, morreu. Pode dizer, sai daí! Acabou o jumento. Vai acabar, amigo Pai das Casas, vai acabar, né, Zacarias? Vai acabar, o pobrezinho do jumento vai acabar, porque eu não sei o que o homem quer mais, tanto da terra de Deus, tanta coisa que Jesus deixou, e o homem quer mais coisa, quer isso, quer aquilo, só para manter o luxo do ser humano. O couro do jumento serve para não sei o que foi aí, né? Não sei o que é que o japonês quer. Zacarias, o negócio é virado a gota sereia, né, compadre? Virado. Eu nunca vi um negócio desse, não. O ser humano, será que não pode preservar? Essa semana eu vou trazer aqui no Coité Cultura. Eu passei lá hoje de novo e não me aguentei, mas eu vou lá mostrar para vocês que nos acompanham aqui, aonde eu mostrei aquela paisagem seca, depois da chuva, aquela coisa mais linda que foi aqueles mandacaru, aqueles pés de braúna, aqueles tanques. E eu passei lá hoje e vi só o chão. Dentro de poucos dias botaram as máquinas e tá lá, só o chão, acabou com tudo, sendo pronto. Você olha assim que somos um grito. Então, não vai ficar nada, não vai, daqui a 2030, não vai restar nada, viu, compadre Oscar Mascarenhas, não vai restar nada. O ser humano, a ganância é demais, o ser humano não preserva, o ser humano é só produzindo para enriquecer e não abastece a vontade do ser humano. Não sacia, quanto mais devasta, com mais poder. É um negócio fora de sério. Produz, manda para outro país, o de lá produz, manda. Aí acaba a mineração de lá, compra daqui, o daqui produz aqui, manda para lá. Daqui a pouco está todo mundo no Zimbu. Pronto. Rapaz, é um negócio sério. Eu vi uma matéria do Japão, Japão, China, e no pessoal da Ásia aí come cachorro. Lá engorda cachorro para comer cachorro como se come bode aqui, né? A gente está perdendo o jumento, já tá um pouco desse jeito, né? Não está tendo mais muita aposta em criar o jumento, mas estamos perdendo a prática e a economia que é o bode, cabrinos e ovinos por conta do cães. Segundo a informação agora de tarde, tem um amigo, tem um rapaz de Salgadalha, está preso, que matou um cachorro, não aguentou de tanto matar os animais dele lá dentro da roça dele, ele matou um cachorro. Segundo os colegas meus que falaram comigo, ele está preso porque matou o cachorro, né? Interessante que o dono do cachorro só aparece quando você mata o cachorro. Quando você pega o cachorro dentro do seu curral, que você leva na casa do dono do cachorro, que matou 10, 12, 15 ovelhas, ele disse que não é dele. E você está dizendo que o seu cachorro não sai daqui da sua porta, sabe mais você, rapaz. Você está dizendo, não, prove. O povo está bem politizado, prove, o cara não tem a prova, vai embora. Acaba se vê tão apirrinhado, aí lasca-lhe fogo lá, mata o cachorro, está na cadeia. O pai de família, né? E a polícia não prendeu, a justiça não prendeu
o dono do cachorro, que era pro dono do cachorro ser preso. Se matou as ovelhas do cara, ser preso para outro não deixar mais o cachorro fazer isso. Então tá acabando as ovelhas, tá acabando os bodes, tá acabando os jumentos. Essa gota serena, Deus me perdoe. Desse mundo, velho, vai cair um meteoro já, Zacarias, viu? Tomara que acerte em Brasília primeiro, viu, Zacarias? Um meteoro, ali um míssil, cair primeiro lá, para morrer primeiro lá. Começar de lá, né? Acabar com essa geração, e depois a gente vai morrendo depois, deixa a gente para depois aqui. Tu é doido, rapaz, é muita coisa. Pega bicho que rouba e buta peia, dá conselho a vizinho que se intriga, proibir cachaceiro, caçar briga, que brigar sem razão é coisa feia, buta broca e plantar em terra alheia, paga meia de milho e de feijão, ver bicudo acabando o algodão e não chorar pela safra que perdeu, só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Pois é, compadre velho, viu, compadre Jaime? Esse forró aí foi sábado, aí lá na fazenda lá de compadre velho, de compadre Diogo, né? No alto, como é o nome do bairro lá, rapaz, como é o nome da festa lá, forró de Diogo, lá do Alto Sereno, né? Do Alto Sereno, no top do morro lá, viu, velho? Foi lá sábado, de sábado para domingo, e agora amanhã vai ser lá pertinho, na outra fazenda, forró da tia, né? Mais um dia vai ter outro. Aí então quando ele voltar, bote água fria, bote fogo na Maria, que ele vai se declarar. Quer de bote água fria, bote fogo na Maria, é ao vivo. Pessoal, antes de nós fechar o programa aqui, nós temos uma notícia interessante para Coité, né? Um coitense recebeu um prêmio da NASA, viu, compadre Levi? Eu estava até esquecendo de mostrar para vocês aqui um coitense, um fotógrafo profissional que fez uma imagem deslumbrante da Lua a semana passada, e ele sempre postava nesses canais aí de repercussão a nível internacional. Ele é sempre um cara esforçado e recebeu um prêmio da NASA. A NASA sempre está fotografando a Terra e mandando as informações, né, por esse catálogo que é muito valorizado no mundo geral. E um coitense. Vamos ver aqui a história dele aqui, vamos ver o troféu? A foto, que foi publicada pela NASA no último sábado, dia 12 de julho deste ano de 2025, foi selecionada para o APOD. A NASA publica todos os dias uma foto de um astrofotógrafo ao redor do mundo. Ao longo desses 30 anos, poucos brasileiros conseguiram ter a foto estampada nesse site. E é aí que está o valor de ter a foto estampada lá. Foi a primeira vez que um coitense conseguiu esse feito. É muito significativo. A história da foto é muito simples. No dia 10 de julho, estava tendo a lua cheia, né, deste mês, e basicamente tinha muita nuvem no horizonte. Aproveitando o momento das nuvens, quando ela subiu no céu, que ela ganhou uma coloração dourada, eu enxerguei aquilo e falei, meu Deus, que cenário fenomenal. Tive que ir para um lugar estratégico, porque eu tinha visão para a lua nascendo, que foi basicamente no meu quintal. Eu tenho essa visão aqui, e aí eu consigo registrar a lua dessa forma. E, para falar a verdade, eu enviei essa imagem para o APOD com pouca expectativa. Desde quando comecei na astrofotografia, eu tento ter uma imagem emplacada na NASA. Só que eu nunca tinha tido resposta. Até que o dia chegou. E o dia foi dia 12 de julho, 2 dias depois da lua cheia. Eles publicaram com o título da Lua Dourada, né, contrastando com as nuvens. E foi algo assim muito gratificante ver que nossa cidade está incluída num cenário internacional, na maior agência espacial do mundo. Pois é, né, pessoal? A gente viu aí, mandaram aqui pra gente o pessoal da comunicação, né? Por conta desse site aí, esse coitense, né, compadre Levi? A gente brinca aqui, mas tem hora de falar a verdade. Então ele ele recebeu esse troféu aí, essa homenagem, né? E com certeza ele vai ficar sobre o olho aí da NASA aí, vai querer estar em contato, porque ele é um fotógrafo há muito tempo, né? Um profissional da área. A gente não sabe as coisas boas que acontecem na nossa cidade, né, compadre Levi? É exatamente isso aí. Então, esse coitense aí, Deus abençoe ele,
eu dou valor às pessoas que lutam, que é lutador pelos seus objetivos, né? Que sempre acaba consegue. O cara não desistir nunca, né? E nunca deve perder a esperança. Mas essa é uma realidade, né? E aí ficou bom, né? Eu vi isso aqui, rapaz, curiando aqui para fazer algo do Coité Cultura, futucando no YouTube, acabei vendo alguma coisa dessas fotos, mas não vi a descrição, né, que a NASA postou para o mundo todo. Não vi no YouTube e tal. Aí quando foi hoje, o pessoal da imprensa aí, que deu apoio a tudo a ele aí, para poder fazer existe um poder burocrático, né, dentro também do município. O município é um negócio sério. Tudo que acontece de ruim, o prefeito paga a conta, e o que acontece de bom também tem as homenagens, tem os valores, né, que ele depende de um apoio do município, coisa dessa natureza. Então ele realmente aí deu sorte, né, compadre Manuel Pereira chegando por cá, né, compadre? Compadre Jaime, é isso aí, né? Ele deu a sorte dele, mas é isso. A gente nunca deve desistir da nossa luta, ir à frente. E esse fotógrafo aí, ele conseguiu essa foto da Lua, né? Ela estava aí posicionada numa hora. Sempre o fotógrafo ele tá sempre 2 dias depois. Ele está sempre buscando uma posição do sol, uma coisa assim, ó, que foi linda essa imagem aí, linda, tá vendo? Ele fez essa imagem do quintal da casa dele, porque o fotógrafo, o cinegrafista, as pessoas estão sempre procurando um ângulo, né, Manuel? Procurando um ângulo para poder fazer uma foto. O cara acaba achando uma posição depois da lua cheia, achar isso aí. E ele foi felizado, foi à luta e deu tudo certo. E aí com certeza ele vai ser, né, vai ser procurado, vai ter mais convite, ele vai correr atrás e aí de repente tá aí ganhando seu tocado e fica feliz. É como igualmente a mim, Cardozinho e outros artistas que tá na música, quando uma pessoa valoriza a gente ali, contrata a gente, faz aquele alvoroço, gosta da nossa música. Eu fui agora em 2024, eu fui privilegiado com minha música Chapéu de Couro, viu, compadre? O meu Chapéu de Couro tinha feito um processo com ela. É uma música que muitas bandas já gravaram, tem muitos anos a composição dessa música, compadre Alberto. E aí a minha música Chapéu de Couro, fiz um processo a nível de estado, de município, e fiz todo o processo, fiz vídeo, fiz coisa, a composição da música, e eu consegui, né, um dinheirinho assim, um negocinho que deu para eu, né, arrepiar um subaco um cadinho, né, e essa música ela tá aí sobre as exposições dos municípios do estado, pode ser usada como qualquer município quiser usar para algo de cultura, pode ser usado. Eu não posso reclamar porque eu já recebi uma declaração, recebi um dinheirinho sobre ela aí, que vai ficar sobre cultura, a música raiz. Então, se um artista for gravar para um disco dele, eu tenho direitos autorais. Mas se for município, se for o estado, se for o federativo, quiser for fazer qualquer algo que ela sirva de comando para simbolizar, mas está tudo certo. Eu já recebi um cadinho, um negócio, continua sendo minha. Então é isso. São essas coisas que o artista fica, né? Fica nos seus valores e vai apostando. Não pode desistir nunca nessa aguenta serena, né, compadre? Não pode. O pato tá vendo que eu tô vendo. O pato olha quando mulher no salão de todo jeito, lembra direito, lembra mim o cantador. O pato tá na desconfiando, de velho berrando, filho velho pelo alho. Alô, compadre, não passa dois sóis, só tem até minha voz, não contando meus alhos. E quebra a menina, contando, separando direitinho.
pessoal, todo mundo juntinho. Vou fechar aqui com o meu chapéu de couro. Cadê ela? Vocês todos conhecem. Chapéu de couro. Fica aí, simbolizando meu avô naquele tempo. Em 1996. Quando eu fui gravar em Feira de Santana, eu cheguei numa alegria danada com o meu disquinho aqui de Barra de Subaco. 2 CD naquele tempo e eu gravei. E vou fechar o Coité Cultura aqui com ela e dizer a vocês que segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Até mais, povo bom, até segunda-feira. Fazem feio ao cancelão, velho poeirão no dia, velho boi do pano canto, bate uma tristeza em mim. Velho boi do pano canto, bate uma tristeza em mim. Os outros boi vão chegando e filho vem 2 em 2, lembranças que não voltam mais. Velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Velho carro de boi, vovô, eu sou seu netinho todo, saudade de você, cadê o teu chapéu de couro, vovô, vovô, saudade de você, oh, vovô. Ninho Santana, o Coscovel do forró. Bate em frente ao varandado, aí me machuca mais. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. Jaleque tem ninho de rato, jogado no canto perdido.